Então chegou a hora da declaração do imposto de renda e muitos investidores vão ter que fazer a sua declaração entre hoje e 31 de maio de 2023. E eu sei bem que isso pode soar complexo, ainda mais se for o primeiro ano em que você faz a declaração correta das suas ações no imposto de renda, ou ainda, né, se você já investe há uns 3 anos, mas nunca se ligou para isso e acha que fez tudo errado até aqui. Hoje, meu objetivo aqui é te mostrar como fazer essa declaração do jeito mais tranquilo possível e eu posso te garantir que eu vou deixar as coisas mais fáceis do que como você acha que elas são. Se você não confia na minha palavra, confia então na palavra do Clóvis, que comentou isso num vídeo que eu fiz ano passado com o mesmo tema, né? Caramba, o clube tá nos ajudando a investir melhor. Isso não foi um vídeo, foi uma aula. Valeu, Ramiro e toda a equipe do clube. E também confia no Neto, que comentou o seguinte: olha, minha primeira declaração tava totalmente perdido, mas com esse vídeo, aí tu viu, né? Então presta muita atenção em tudo que eu vou te mostrar agora, que eu quero muito facilitar a sua vida, genuinamente. E quem é clubista, quem já acompanha o clube há mais tempo e sabe que vai ser um vídeo bom, já deixa o dedo no like. Aliás, quem não é clubista, fica meu convite para que você se torne um clubista. É só apertar no botão de inscrição e no sininho. Buenas, então antes de qualquer coisa, tá? Nos próximos minutos, o que eu vou te mostrar? Primeiro, como declarar as ações no aplicativo da Receita, compartilhando a tela aqui do meu computador. Depois, como declarar dividendos recebidos e juros sobre capital próprio recebido. E depois, como declarar o resultado com a venda de ações, seja lucro, seja prejuízo. Mas antes de qualquer coisa, você precisa saber de uma coisa, que é se você precisa ou não fazer a declaração do imposto de renda. Por que isso, tá? Porque até 2021, quem tivesse investido 1 centavo em ações deveria fazer a declaração do imposto de renda. Então era muito fácil saber se você tinha que declarar suas ações ou não. Porém, isso mudou, felizmente, para a declaração a ser feita em 2023 sobre o ano de 2022. Agora, você só precisa declarar imposto de renda se seus bens e direitos são acima de 300 mil reais, ou se você vendeu mais de 40 mil reais em ações em um ano, ou se você vendeu acima de 20 mil reais de ações num mês com lucro, ou se seus rendimentos tributáveis, incluindo aqui seu salário, são acima de R$ 28.559 no ano, ou se você teve rendimentos isentos e não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil no ano, ou se você obteve ganho de capital na alienação de bens e direitos sujeitos à incidência de imposto, ou se sua receita bruta de atividade rural foi superior a R$ 142.798,50. Bueno, se você passou em um desses critérios, você tem que declarar. E antes de mais nada, deixa eu te esclarecer aqui uma distinção muito importante, que é algo que até eu, Ramiro, versão mais nova, né, versão de uns 10 anos atrás, demorei para entender, que é a diferença entre declaração e pagamento de imposto. Eu vou tentar trazer um exemplo aqui da minha relação com a Cami, minha noiva, né? Eu posso me declarar para ela todos os dias, mas nem sempre eu vou ter que levar ela para jantar ou ir ao cinema com ela, nem sempre eu vou ter que pagar alguma coisa para estar próximo dela. Por que eu tô comentando isso, tá? Porque todos os anos tem declaração do imposto de renda e eu sei que tem gente que está começando a investir, ou já investe há mais tempo, que confunde isso com pagamento. São coisas diferentes. Provavelmente você não vai ter que pagar nada agora, mas vai ter que declarar para a Receita tudo certinho. E é importante levar isso a sério, porque se não fizer isso bem feito, ou não fizer, a Receita vai atrás de ti, vai te procurar, vai pedir satisfação, e no limite ela pode até bloquear o seu CPF até que a situação seja normalizada. Então presta muita atenção nos 4 passos que eu separei aqui. Mas antes, um adendo muito importante, tá? Isso aqui é um vídeo no YouTube. Ele vai ter algo entre 15, 20 minutos, talvez. Eu vou mostrar a tela do meu computador para facilitar as coisas para ti. Mas a gente preparou aqui no Clube do Valor uma versão mais completa, que te mostra não só como declarar seu imposto de renda em ações, mas também em outras classes de ativos. E a gente organizou tudo isso num curso chamado Você Declara, o Leão Acalma, ministrado pela Juliana Ongarato, minha sócia aqui no Clube do Valor, que é responsável por ajudar os nossos clientes de wealth na declaração do imposto de renda, é especialista no tema e acredite em mim, ela tem muito mais didática do que eu, pelo menos para esse assunto. E se você está pensando em ir lá, vai lá, o cara vender um curso, fica tranquilo, porque a gente está distribuindo esse treinamento de forma gratuita. Não, a gente não virou ONG, mas eu realmente acredito que tem muito investidor que acha que declarar imposto de renda é um bicho de 7 cabeças. E mais, tem muito investidor que declara errado, que manda as coisas para os seus contadores, que com todo respeito,
falando de um formado em ciências contábeis, na média não aprenderam a declarar imposto de renda na faculdade. E na média não sabem declarar investimentos no imposto de renda. Então, se você é investidor, você precisa saber como declarar. Se você quer saber como declarar, tá aqui o link para você se inscrever de forma gratuita no curso Você Declara o Leão a Cabo. Dito isso, vamos lá para o passo a passo, tá? O primeiro passo aqui é você declarar seus bens e direitos. Primeira coisa que a Receita Federal quer aqui é saber quais ações você tinha no dia 31 de dezembro de 2022 e qual tinha sido o custo dessas ações. E aqui entra um ponto muito importante, tá? Para declarar do jeito certo, você tem que declarar o custo de aquisição e não o valor que essas ações estavam valendo no dia 31 de dezembro. Por que o custo de aquisição? Porque o que a Receita Federal quer é um panorama do seu fluxo de caixa. Ela quer entender quais foram as entradas e quais foram as saídas. Ela quer entender o que entrou, né? O seu salário, rendimento com aluguéis, eventualmente se você tem imóveis, dividendos de ações, etc. E entender para onde isso foi. E quando você usa o seu dinheiro para investir, isso vai pelo custo de aquisição, sacou? O que saiu da sua conta foi o custo de aquisição. Enfim, como é que você pode descobrir o custo de aquisição das suas ações? Você até pode dar uma olhadinha no extrato da sua corretora no mês de dezembro, né? Ir até lá o dia 31 de dezembro, mas ali vai estar o valor de mercado das suas ações no dia 31 de dezembro e você tem que declarar o custo de aquisição. Você consegue esse custo de aquisição olhando para suas notas de corretagem. Na nota de corretagem você consegue ver quanto você pagou aí por cada ação, a cada compra que você fez ao longo do ano. E se você fez o registro completo, né, colocando tudo certinho numa planilha ou num aplicativo, uma barbada, tem à mão aí seu custo médio de aquisição. Lembrando aqui que a responsabilidade por informar o custo de aquisição é a sua, beleza? Não vai chegar um extrato na sua casa, um informe de rendimentos dizendo o custo de aquisição das suas ações. Sabendo esse custo de aquisição, aí você abre o programa da Receita Federal, que está aqui na tela agora, desce aqui para a aba de bens e direitos, vem aqui nesse botão de novo e, como a gente está falando da declaração de ações, você coloca grupo 3, que é a participação societária, coloca o código 1, ações, inclusive as listadas em bolsa, coloca o CNPJ da ação que você está lançando e aqui faz uma discriminação. Como a gente está falando de ações listadas na bolsa, você também marca que sim, é negociada na bolsa. E pode colocar aqui o ticker da ação. E aí, se você tem esses registros bem feitos, é só colocar aqui a discriminação. Vou dar um exemplo aqui hipotético, como se eu tivesse 500 ações da Petrobras, tá? Que eu colocaria aqui, ó, 500 ações da Petrobras SA, entre parênteses, Petro 4, ao custo unitário de, vamos lá, digamos, R$15, custodiadas na corretora XPTO SA. E aqui, se eu quiser ser mais específico, eu poderia colocar até o CNPJ da corretora em questão. E aí, aqui na situação em 31 de dezembro, você coloca o custo de aquisição. Então, nesse caso aqui, se eu tivesse comprado 500 ações da Petrobras ao custo unitário de R$15 cada, eu saberia que o custo unitário total seria de R$7.500. Iria aqui e colocaria R$7.500. Se esse caso eu viria aqui, daria OK e pima, tá lançado as minhas ações da Petrobras. E aí o ponto é repetir o mesmo para cada ação que você tinha na carteira no dia 31 de dezembro. Muito simples para quem tem os controles adequados, que a gente ajuda a fazer, né? No Você Declara o Leão a Cabo, meu link da descrição. Antes do passo 2 da declaração de proventos recebidos, eu resolvi chamar o Gleison aqui e resolvi gravar um take novo para esse vídeo. Eu já tinha gravado esse vídeo e aí eu fui começar a minha declaração de imposto de renda e eu vi que nesse ano o programa da Receita trouxe uma novidade bem interessante, que é quando você vai começar uma nova declaração, você pode iniciar a declaração a partir da pré-preenchida. Aí você clica ali, segue os passos de fazer login na sua conta gov.br e muita coisa, sobretudo a parte de rendimentos isentos e não tributáveis, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva vão vir já pré-preenchidas. Então, por exemplo, aqui
Eu entrei na rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva e esses valores eles já vieram preenchidos para mim. Claro que fica aí a sua responsabilidade de conferir esses dados ou, se você não teve acesso à pré-preenchida, fazer o lançamento por conta própria da forma que eu vou te mostrar agora. Dito isso, dá para ir para o passo número 2, que é declarar os proventos recebidos, tá? E para te trazer contexto aqui, o que são os proventos? São recebimentos que você teve das ações que você teve ao longo do ano. Podem ser em formato de dinheiro, né? Aquele dinheiro que pinga na conta da sua corretora, fruto de pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio. E pode ser também na forma de ativos, quando a empresa faz um aumento de capital e dá aos seus acionistas novas ações, né? O que a gente chama de bonificação. E aqui tem um ponto muito importante, tá? Que diferentemente do passo 1 ali de bens e direitos, a responsabilidade de informar ao investidor os proventos recebidos ao longo do ano não é do próprio investidor. Existe um documento oficial que todo investidor recebe, seja por e-mail, seja por carta, e sim, carta, tô falando sério, dos escrituradores das ações que você tem, em que nesse informe eles listam, né, a quantidade de ações que você tinha e os proventos recebidos ao longo do ano. Ainda assim, você, investidor, pode usar o extrato da sua corretora, né? Abre o extrato de conta corrente e vê os proventos que você recebeu em dinheiro, vai estar ali tudo registrado e dá para usar até isso para fazer uma dupla checagem, para saber corretamente qual é o valor a ser lançado. E aí como é que você faz essa declaração dos proventos recebidos? Bom, tem duas formas de chegar lá, tá? A primeira é nos próprios bens e direitos, né? Eu abro aqui o bem e direito, por exemplo, das ações da Petrobras e eu posso, descendo aqui a tela, ó, colocar rendimentos associados. Então eu poderia clicar aqui para informar rendimento isento, informar os dividendos recebidos e aqui para informar rendimentos exclusivos, como juros sobre capital próprio. Então se eu tivesse recebido dividendos da Petrobras, né, quem tinha Petrobras recebeu bastante dividendo no mês do ano passado, clicaria nesse botão e cairia nessa aba. Rendimentos isentos e não tributáveis, com código 9, lucros e dividendos, com o beneficiário, aqui o seu nome, né? O Gleison vai apagar ali meu CPF, para ninguém abrir empresa fake no meu nome. E aqui eu colocaria o nome da fonte pagadora, né? Petrobras SA. E o valor recebido de dividendos ao longo do ano inteiro. Como Petrobras pagou um dedéu de dividendos, digamos aqui, hipoteticamente, que tenha sido de, sei lá, R$5.000 no ano inteiro e colocaria um OK. Lembrando que proventos não são apenas dividendos, né? Você pode receber dos juros sobre capital próprio e nesse caso aqui você clicaria aqui em informar rendimento exclusivo. Por estar associando a uma ação listada na bolsa, o aplicativo já vai saber que estamos falando de juros sobre capital próprio e mesmo com os juros sobre capital próprio, né, tendo sido descontado na fonte, ou seja, você já recebe ele líquido dos 15% de imposto, você tem que declarar ele. Aqui coloca a mesma coisa, né? O nome da fonte pagadora e o valor ali recebido aqui, digamos, hipoteticamente falando, R$2.000, dá o OK. Então é assim que você segue esse passo 2, mas tem um ponto muito importante aqui para você ficar ligado, tá? Que é em casos em que eventualmente você comprou uma ação ao longo do ano, você recebeu dividendos dessa ação e você vendeu essa ação antes do final do ano. Ou seja, ela é um fantasma ali na sua aba de bens e direitos. Né? Você não acabou o dia 31 de dezembro com ela. Você tem que ficar ligado nisso e se isso foi o caso, como é que você faz para declarar esses proventos recebidos? E em vez de começar pelos bens e direitos, né, e associar um provento recebido, você procura aqui a parte de rendimentos isentos e não tributáveis para declarar dividendos. Pode ver que aqui ó, já está o dividendo que eu te mostrei como declarar, ou rendimento sujeito à tributação exclusiva / definitiva, que seria o caso de juros sobre capital próprio. Se eu recebia, sei lá, juros sobre capital próprio de uma empresa